Perfeito. E aí, Ramon, tudo bem? Tá me ouvindo? Fala, Felipe, tudo e você? Beleza, graças a Deus. Professor Ivan Dick também entrando, o pessoal vai entrando. Como que você tá? Maravilha, cara. Acabei de chegar do Mackenzie, tinha que assinar uns históricos escolares ali. Fui com Foi, máscara, foi se aventurar. face shield, máscara, roupa de astronauta. Cheguei lá. Meu Mas tá Deus. fechado lá, então? Então não tem problema, não tem ninguém lá. Era a única alma viva, né? Era a única alma viva no meu andar. Boa. Ó, Felipe, primeiro, obrigado por você ter aceitado participar desse Imagina, bate-papo. imagina. O pessoal, todo mundo te conhece, o pessoal que vai ver agora, que vai ver depois, quando tiver gravado no Instagram TV. Mas o Felipe, ele foi diretor da Faculdade de Direito durante 4 anos, né? Hoje pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, conhecimento absurdo envolvendo pesquisa acadêmica, participação na CAPES, diversas atividades. E para a gente discutir gestão acadêmica, acho que é um dos principais nomes do Brasil hoje. E é algo que é um assunto que me Obrigado. interessa muito. O pessoal do grupo de estudos que eu tenho também é super interessado em discutir gestão acadêmica, e, inclusive é algo que instiga para quem pretende seguir carreira acadêmica. E eu queria começar a abordar nessa conversa dois âmbitos de discussão. Primeiro, algo relacionado à gestão acadêmica e depois algo relacionado à pesquisa. E Perfeito. aproveitando o ambiente que a gente tem de pandemia, mudança de vida, mudança do direito. E uma pergunta que recomendaram começar para te fazer é algo bem Olha aí, direto. Bem direto. metralhadora. Qual é, na sua opinião, a faculdade de Direito dos Sonhos? Que você tem uma grande bagagem. Se você tivesse que falar como que seria a faculdade de Direito dos Sonhos, como que Bom, você descreveria? cara, a gente começou a fazer o projeto do que a gente gostaria que fosse a Faculdade de Direito dos Sonhos. Esse projeto não era um projeto de 4 anos, que foi o tempo que eu fiquei na direção, é um projeto de pelo menos 10 anos, mas a gente fez um business plan para isso, a gente fez um planejamento para isso. E a primeira coisa que a gente gostaria era que as metodologias de ensino participativo entrassem de uma forma mais ampla, mas a metodologia de ensino participativo seria o básico, né? Eu vejo Uhum, as pessoas falando, nossa faculdade de Direito instituiu metodologia de ensino participativo. Eu falo, meu Deus do céu, isso... Quer dizer, hoje é o básico, né? Mas uhum, a gente foi pioneiro no sentido das clínicas. Por que pioneiro, né? tá. Quando a gente visitou, eu, o Pedro e o Diogo, a gente foi para Stanford, né? A gente Uhum, viu a gente viu alguma coisa que era próxima da Faculdade de Direito dos Sonhos, assim, porque a gente começou a ver, eu lembro da mulher entrando, Ramon, eram duas salas de vidro, e ela entrava assim no meio das duas salas e ela tinha uma folha de papel azul e outra rosa, assim, e ela falava assim, é, o nome da oficina era uma oficina chamava How to Get Away with Murder, né? tá. E ela falou assim, olha, esse é um caso real de homicídio, Uhum, e ainda não foi julgado, então o que é legal? Não tinha os precedentes. Porque, eventualmente, uhum, a gente tem uma casoteca, tudo, mas essa casoteca não, uhum, ela para quando as pessoas começam a ler o que foi a estratégia de defesa ou sim. a estratégia da promotoria. E aí, efetivamente, você não tem o estímulo, que você acaba cortando e colando. As pessoas usam a casoteca, às vezes, para cortar e colar estratégias, Uhum, né? tá. E ela, com esse caso não julgado, ela conseguia estimular os alunos de lá a encontrarem precedentes. E aí a pessoa não sabia o que ela ia ser, ela sorteava com os papéis na hora quem ia ser promotor e quem ia ser advogado, os papéis rosa e o azul, assim. Uhum, E cada grupo ia para uma sala de vidro e eles começavam a plotar e trabalhavam com design de pensamento, tá. plotar com cartolinas, cara, mas era assim, era muito legal, porque eles na verdade estavam tentando fazer uma cabaninha do pessoal não enxergar o que eles estavam discutindo lá dentro, né? E era Tá. uma coisa muito legal, porque os alunos se envolviam de uma forma, com uma garra. E eu lembro que eu e o Pedro fomos tomar café com eles e a gente estava falando de futebol, do Brasil, aquela coisa com alunos, né? Uhum, E um deles parou assim e falou, cara, mas eu acho que tem um precedente disso na Filadélfia. E o outro falou assim,
cara, não vamos utilizar isso, a gente utilizou uma coisa parecida na última vez. Aí ele falou, cara, eu tenho certeza que tem alguma coisa, eu vou virar à noite procurando. E eu pensei, nossa, esse é o aluno que eu quero para mim, o aluno que vai virar à noite procurando um precedente de uma coisa da faculdade de Direito. E para mim foi muito legal essa experiência, porque eu pensei assim, quando eu for para o Brasil, a gente voltar, eu vou levar alguma coisa, assim. E a gente trouxe a Liga da Justiça. A gente chamou de Liga da Justiça. E você deve ter visto as finais, as pessoas, o time Madeira contra o time Baroni ou Vanzolini. A gente e o Adalberto comandando esse barco foi muito gostoso, porque a gente trouxe para o Brasil, né, com essa perspectiva. O pessoal entrou de cabeça. Aí a gente criou um nome. Eu não queria o nome de projetos integradores. Estava contar um off aqui exclusivo. Exclusivo. É exclusivo, é. Eu não queria o nome. Eu queria alguma coisa mais moderna, assim. Mas fui voto vencido na universidade, né? Na época eu fui voto vencido. E porque eu queria que a gente discutisse alguns temas que pudessem. Olha lá, que legal. Ela está falando Liga da Justiça, sensacional, maravilhoso. E porque eu fiquei pensando, poxa, Stanford faz nos Estados Unidos, e Stanford estava naquele ano no segundo lugar. E, cara, pra você ter uma ideia da garra, da vontade da gente, cara, a gente foi fazer um evento em Chicago e a gente viu uma mulher apresentando uma clínica de Bloomington, Indiana, de políticas públicas. E aí o Pedro Buck falou, cara, foi a melhor apresentação do evento. Eu falei, foi a melhor apresentação do evento. Mas a mulher fica em Bloomington. Ele falou, cara, se a gente sair daqui agora, a gente dirigir 9 horas e meia, eu já vi pelo Google Maps, a gente dirigir 9 horas e meia, a gente chega lá hoje ainda. E aí depois de amanhã a gente dirige 6 horas e meia até Nova York. Eu falei, cara, eu não vou dirigir 9 horas e meia para ver Bloomington, Indiana, cara. Não, por mais que eu tenha gostado da apresentação. E aí o Pedro Buck virou para mim e falou, cara, então você vai desistir, eu entendo. Eu falei, dá a chave do carro. Da chave. Eu dirijo. Aí eu dirigi, cara, 6 horas e meia xingando o Pedro Buck. E a gente chegou em Bloomington. Pior que o campus era maravilhoso, assim, né? Aí eu descobri que era um dos 10 campi mais... Porque ele ficava dentro de uma reserva ecológica. Então, eram 10 campi mais bonitos dos Estados Unidos. Só que eu não queria dar o braço a torcer, né? O Pedro Buck. Aí fiquei muito... pois é bom, é razoável. Então. Razoável. E aí... eu falei, mas está em 7º lugar nos Estados Unidos. Nós estamos vendo a Ivy League, nós já visitamos Harvard, está em 3º, a Stanford está em 2º, Yale está em 1º, nós fomos nas melhores, nós queremos levar isso para o Mackenzie, a Ivy League, as melhores. Aí ele assim, cara, mas olha essa clínica tal, de políticas, fala a verdade, não é lindo isso aqui? Tal. Eu falei, é bonito, mas é 7º lugar, cara, Indiana, quem vai, né? E aí a gente voltou para o Brasil, cara, 2 semanas depois... a gente foi na sala do reitor, eu estava na sala do reitor e recebi uma mensagem do ranking que eu acompanhava do ranking US Ranking, que é aquele ranking dos Estados Unidos que ele estava ranqueando as faculdades. E Bloomington tinha pulado em 1º lugar na área de políticas públicas. Cara. Harvard tinha pulado para 3º, cara. E eu olhei e falei, nossa, espero que o Pedro Buck não veja isso. Não veja isso. Aí passou 10 minutos, eu recebi uma mensagem, eu estava dentro da sala do reitor, eu recebi, Go, Indiana, go! Ele mandou a foto. Né? Então, boa. Cara, essa é a construção do sonho, sabe? A gente queria trazer alguma coisa que fosse inovadora, que fosse diferente. As clínicas foram... Eu lembro que eu estava falando com o Mamed da UNB, ele pedindo troca para a gente fazer... Qual era o nosso modelo de estatuto das clínicas que ele queria implantar na UNB. E aí, isso era muito legal, porque a gente estava trazendo uma coisa para o Brasil que não era a prática brasileira. O pessoal ainda estava... Aliás, eu sou avaliador do MEC, apesar de não ter há muito tempo avaliado, agora fico mais na CAPES. Mas toda vez que eu ia avaliar uma faculdade de Direito, tinha o núcleo de prática jurídica, com escritório modelo, que eles falavam escritório experimental. Tá. Já ouviu falar nisso? O pessoal chamava de escritório experimental. Que bizarro, né? Porque... E aí, escritório experimental sempre em direito de família. E era muito louco, porque não se produzia nada diferente no Brasil, cara, nesses últimos anos. A gente olhou aquilo ali,
todo mundo com as mesmas teses, as mesmas defesas. Cara, eu fui avaliar uma faculdade de Direito, o escritório modelo dele tinha assim, uma petição, se a mãe tivesse 3 crianças para pedir pensão, se ela tivesse 2, se ela tivesse uma, e o estagiário não podia mexer naquilo, não podia pensar naquela discussão. Então, ou seja, era um atendimento que não Não, refletia não a função desenvolve. social de uma faculdade de Direito, não Uhum. refletia a reflexão, aquilo que a gente gostaria de que as pessoas vissem, entendeu? Tá. Então você vê que o ensino participativo e essas metodologias ativas, seja por clínica ou própria sala de aula, seria o norte. Cara, seria o início. Tem algumas outras Tá. coisas que eu gostaria. O quê? Vou aqui, vou começar a dar spoilers do Pode. projeto. Spoilers é bom. É, a gente queria ter, por exemplo, na área do direito, uma feira interativa com outras coisas que o direito não tem. Que o direito tem algumas feiras, mas elas são basicamente pautadas em palestras de algumas coisas, mas você não tem uma interatividade. Eu gostaria de ter conteúdos 3D Tá. na sala de aula, como conteúdo 3D, né? Eu vou explicar. Você começa a trabalhar, por exemplo, um case numa simulação e, Tá. e a pessoa começa a entender, por exemplo, a formação de uma discussão um exemplo que o Garcês usa bem, de uma represa numa comunidade, o impacto que isso dá numa comunidade. E aí você, por exemplo, fazendo uma Uhum. viagem virtual com aqueles alunos, olhando aquilo e vocês descobrindo o impacto que aquilo dá. A ideia disso, dentro de uma perspectiva, é um pouco de uma consciência visual. Uhum. Hoje o attention span, né, o período de atenção de um aluno em uma aula meramente expositiva, 8 minutos, né, cara? Então, e o aluno é hipersensitivo, geração Z, então você Uhum. tem que utilizar outras metodologias. Ele quer fazer parte, ele não quer só ser alguém que olha Sim. e é um mero espectador. Sim, exatamente. Ó, já estão falando, imagina a simulação de uma AGE, no caso. Não, esse daí é um caso que eu uso, que eu chamei a empresa de Unag por causa do Ross Geller, que é só isso. É Sim, só sim. isso. É só isso. É só isso. Não, mas eu acho que é essa pegada. Até você falando de reserva, por exemplo, usina, eu tenho alunos que estão pesquisando o impacto de Belo Monte para as comunidades indígenas. Aí, do Pô, nada, eles estão indo conversar amanhã por videoconferência com o subprocurador-geral da República, que muito à legal. época assinou todas as ações civis públicas. E Muito ele vai legal, receber cara. todos os alunos para mostrar o que ele viveu. Que Eu, só eu, com go- eu isso. gostaria disso, de algumas incursões e eu não gostaria que o espaço do aluno fosse espaço de sala de aula. Eu gostaria que a Tá. gente expandisse isso, inclusive para as comunidades, cumprir a função social da universidade. Eu sempre bati nisso, tanto que Uhum. quando eu comecei o projeto do grupo de pesquisa, que eu falei com a Ana Cardia, que eu ouvi uma vez uma live dela contigo aqui, né? Eu falei com a Ana Cardia para a gente fazer o projeto começou com mulheres invisíveis e depois foi para pessoas invisíveis, porque tinha Uhum. crianças também, que eram tráfico de pessoas. E, e eu comecei a falar com ela da gente fazer porque a gente tinha uma discussão sobre qual era a função social da universidade, né? Sair dos Uhum. muros altos da faculdade de Direito e transformar o mundo que nos cerca. E, e tem um outro plano também, vou dar outro spoiler aqui, com o Estevanato, que a gente tem cuidado com bastante carinho. A Lilian começou, o Estevanato está Uhum. continuando. A gente quer transformar o Mackenzie numa cidade inteligente, do ponto de vista Uhum. totalmente sustentável. A gente foi ver as coisas mais modernas que tem para que os alunos possam também ter uma perspectiva diferente, sabe? Esses dias eu vi o aluno de um Uhum. mestrado de uma instituição co-irmã falando para mim, putz, cara, fui na minha faculdade e tá largado. E eu fiquei pensando, poxa, aquela teoria das janelas quebradas, né? Se você Sim. cuida de um espaço e mostra e qualifica o quanto é importante e torna aquilo um exemplo, isso vira um orgulho para o aluno também. Sim. Eu que vim do movimento estudantil, Uhum. sei que a gente tem essa. Quanto mais a gente se engaja, quanto mais o aluno se engaja na coisa, mais ele valoriza o espaço, né? Ele tem que sentir que aquilo é dele.
Você E tem o uma ideia? sentimento de, opa, perdão, o sentimento Não, de imagina. pertencimento do aluno do Mackenzie é maior do que das outras É maior, é instituições. É maior. maior. Eu Cara, eu falo isso, falei, eu sinto isso também, hoje eu sinto muito mais carinho pelo Mackenzie do que a instituição que eu sou franciscano do que pela São Francisco. Eu me sinto mais em casa, mais parte. cara, eu também, a gente pode falar isso aqui, eu sou filho da PUC, né? Eu fiz meu mestrado e doutorado lá, mas quando eu vim para o Mackenzie, cara, pra você ter uma ideia, eu acabei nem aceitando outro dia um convite para dar aula no COGEAI, que eu tenho amigos lá, mas eu falei, meu compromisso é tão grande aqui, eu estou desenvolvendo um trabalho que está me dando tanto prazer aqui no Mackenzie, Uhum. que esses tijolinhos vermelhos entraram no meu coração de uma forma que eu não me imagino. Aliás, eu, eu saí da GV, eu coordenei o GVLO há anos, eu saí da GV Uhum. definitivamente, saí de todas as outras instituições para ficar só no Mackenzie. A Ok. Michelle está falando que somos irresistíveis mesmo. Justo. Mas é verdade, é verdade. Uhum. O Mackenzie nós somos irresistíveis mesmo. Com certeza. E quando se fala de implementação dessas metodologias, essas formas diferentes de transmitir conhecimento e mais do que de aprender, porque o ensino e aprendizagem foca na aprendizagem, metodologias ativas e participativas no geral. Qual que é o principal entrave que você vê? Como gestor acadêmico. Olha que interessante isso. O que você falou me remeteu a várias instituições que eu já trabalhei. A gente fica esperando na instituição a norma do MEC. Então a gente fala assim, vamos ver o que é o novo instrumento de Uhum. avaliação do MEC. E eu sempre tive uma posição contrária a isso. O MEC, é importante que as pessoas saibam isso, o MEC coloca o que é básico. O Uhum. MEC fala assim, olha, esse é o mínimo. E as pessoas se pautam naquilo. Então, assim, as instituições elas falam, não, a gente tem que cumprir a regra do MEC. Cumprir a regra é o básico. De novo, a gente tem que inovar acima da regra. A gente tem que passar muito da régua. O MEC te coloca a régua. Você tem que Sim. passar por cima disso. Então, é, poxa, tem uma série. Você viu que a gente fez as salas novas, né? As novas salas. Eu gostaria que essas salas, você vê, a gente fez o projeto do Facebook Uhum. e a gente trouxe o Exchange Hemispheres quando a gente veio, que é aquele projeto do Pedro, tal, que a gente Sim. começou. Agora é institucional, da universidade inteira. Mas quando a gente visitou, eu visitei aqui o Google é nosso patrocinador agora, não sei se você Uhum. sabia, Ramon. Sim. Sim. Google agora aportou R$ 380 mil no Mackenzie e o Facebook já 1.600.000 nessa parceria. Quando a gente foi visitar o Google, a estrutura deles, o prazer daquelas pessoas de trabalharem, sabe, a alegria, Uhum. esse ambiente é fundamental. Então, acho que não é só você fazer a metodologia ativa, você tem que ter engajamento, sabe? A pessoa tem que se sentir parte de alguma coisa, ela tem que se sentir útil, ela tem que Uhum. sentir o propósito que ela tem. Ela tem que ter algum. Ela fala assim: bom, encontrei o que eu gosto de fazer na vida. Esse tem que ser o ideal. Eu estou vendo várias pessoas aqui falando oi, né? Eu vi que o Alexandre falou que eu me rendi. Eu vi o pessoal eu fui secretário de educação e vi o pessoal da Secretaria de Educação aqui, acho que foi o Felipe que entrou aí. Cara, muito gostoso, né? Com certeza. Eu acho assim, a gente tem que fazer um espaço novo, Ramon, uma coisa que os alunos olhem e falem assim, nossa, é exatamente isso que eu gostaria, é exatamente Uhum. assim que eu gostaria de trabalhar. Eu vou te falar um negócio do Facebook. A gente foi visitar o Facebook aqui. Não sei se você já foi na sede aqui. Só do Google, do Facebook não. Cara, tem a sala e opinar sobre. Como é que é o nome daquela? Não sei opinar sobre isso. Sabe aquela frase da mulher no Oscar? Não, não, não sei se eu. Sei, Não sei opinar. sei, como que é o nome dela? Da Glória Pires? Da Glória Pires, né? Tá. Nome da sala. Aí tem uma outra sala que era Make Your Jumps. Dê seus pulos. O nome da sala de reunião. A outra sala era Caipirinha.
Não sou capaz de opinar, ó. Não sei... Falava, Isso, né? exatamente, não sou capaz de opinar, exatamente. O nome da sala que eu me reuni era Não Sou Capaz de Opinar. Então eu me reuni naquela sala. Tem uma outra sala chamava É Verdade Esse Bilhete. O título da sala. Então, assim, eles têm um ambiente que eles mesmos se sentem assim fora da caixinha. Uhum. E depois a gente tomou café, a gente almoçou lá, tal, obviamente, tudo de graça, você se sente assim, mas aí você não quer mais sair, né? E Sim. quando a gente foi no Facebook do Vale do Silício, também encontrei esse engajamento lá. O mais bizarro do Facebook do Vale do Silício, que é lindo, o lugar é uma cidade, é que ele falou para mim, tudo aqui é gratuito. Aquele café com croissant é Uhum. gratuito, aquela sorveteria é gratuita, aquela pizzaria é gratuita. Você pode ir lá, aqui na cidade, fica à vontade. Uhum. Eu falei, nossa senhora. Falei, mas é aquilo ali? Não, aquilo não. Aquilo é a única coisa que não é de graça. Eu falei, mas o que é aquilo? Aí ele falou, Marguerita Land. Aí eu falei, Marguerita Land? Aí eu falei, mas eles servem aquela marguerita com tequila? Eu falei, né? Aí ele, isso, tequila. Eu falei, mas no meio da empresa, aqui no meio do expediente, vocês tomam marguerita com tequila? Sim, mas é pago. Porque a gente gostava muito dessa Margarita Land que tinha antigamente na porta da nossa primeira sede. E a gente resolveu pedir para ele abrir uma aqui. Ele falou, eu abro, desde que eu possa cobrar Margarita. E Uhum. a gente deixou, e a gente tem as nossas margaritas que a gente tinha da época que a gente abriu aqui. É. Falei, meu Deus do céu, olha isso. Eu acho que agora eu sugeri pro Borges fazer o salgado de graça e pro Bob's também, né? Ó, exatamente, o pessoal tá falando, a Michelle falou alguma coisa para sugerir alguma coisa, eu não peguei, Michelle. Foi Cabeleleila você que. Leila. Esses memes aí, né? Boa, boa. Não, é super bacana quando você traz essa questão de engajamento. Você acha que o que falta de engajamento, eventualmente, se falta, é algo que é mais do lado do professor comprar ideia ou do aluno querer fazer? Que essa é uma discussão que é recorrente nessas conversas que eu tenho tido. Ensino participativo depende mais do professor, mais do aluno, e o que está faltando para aproximar isso? Cara, eu vou falar uma outra coisa que tem tudo a ver até com o teu livro. A gente, eu acredito, ainda continuando meus spoilers, tem uma parte que eu acho que é essencial na nova cara do direito, e aí falando de engajamento, a gamificação. Por que a gamificação? Não. Eu estou falando uma série de coisas dos meus sonhos aqui, né, para a faculdade. Por quê? Eu acho que o ensino lúdico tem um espaço muito interessante dentro das metodologias participativas. Com certeza. E o que eu vi, eu tenho um amigo de Santos, o José Ricardo Grillo, que trabalha com grandes empresas, ele trabalha em empoderamento feminino na Nestlé, pela Suíça, e empoderamento feminino da Nestlé na América Latina, um cara muito bom. E eu falei para ele, Grillo, eu quero que você vá até o Mackenzie e faça um jogo com os professores, né? E trouxe Uhum. ele para a sala nossa da Apple, aquela sala que tem da Apple do Mackenzie. E aí a gente fez um jogo, colocou um tabuleiro, e eu marquei uma reunião formal com os professores ali, coordenadores de núcleo, não avisei nada. E de repente os professores entraram na sala, Uhum. totalmente formais, alguns deles extremamente formais, você sabe. E aí eles assim, peraí, mas a gente vai participar disso, né? E algumas pessoas pensando, não vou querer me expor e tudo, etc. Uhum. E foi demais, porque ele entrou as pessoas começaram a jogar. Eu lembro da Geise e do Fabretti brigando. A Geise assim, ele falou: aqui você não é promotora, não, viu? Aqui você não é promotora. E ela falou: você tá roubando, para com isso, não sei o quê. E eles discutindo, jogando. No começo, o Fabretti não queria entrar no jogo, não, mas a gente vai fazer o jogo, eu vou. Aí depois ele, cara, Felipe, cara, foi sensacional, cara, foi maravilhoso. E aí eu falei, a gente já estava fazendo, a minha P2 na graduação era um jogo chamado Escape 60. Colocava um cronômetro de 60 minutos e os alunos faziam um jogo, era a minha P2. Então, assim, o que eu acho?
o engajamento, vários alunos falaram, foi a melhor prova que eu fiz na vida. Porque, e aí era muito louco, porque eles discutiam e apenas um grupo ganhava, né? E era Uhum. assim, né? Selva de pedra. Mas o que que era legal? Do direito econômico, né? Uhum. Mercado, né? Aquela briga. Mas os alunos brigando, porque... E aí eu dava uma dica, eu tinha 4 cards, eu tinha um card que era o Mestre Yoda, um card que era o Darth Vader. Era muito legal. Olha lá, o Ivan Dick falou, em um momento perguntamos se o jogo era não jogar. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso o jogo. Foi maravilhoso, os Uhum. professores amaram. E esses cards era o seguinte, você podia fazer durante a minha prova uma pergunta para um desses mestres. Mas a resposta de um desses mestres era de acordo, aí tinha o mestre dos magos, e a resposta para os alunos era assim, a resposta está dentro de você mesmo. Você. Então, tipo, a resposta do mestre dos magos, se ele fosse escolhido, ele nunca dava uma resposta relevante, assim. Nunca falava nada. É, Bacana, bacana. E trazer o lúdico é algo que é desafiador para você preparar. Exige muito mais do professor preparar uma aula, muito uma mais. prova assim, do que uma aula expositiva tradicional. Cara, muito mais trabalho. E aí você falou do engajamento. Me surpreendeu o engajamento dos professores. O que que é legal? Para você engajar os professores, eles têm que vivenciar. Então, eles se sentiram alunos naquele dia e eles vivenciaram aquela experiência. E todo mundo que saiu daquela sala saiu diferente. Uhum, A partir do momento que eles se convencem de que aquele processo é interessante, isso é muito mais fácil. Nada que seja imposto vai fazer sentido para a docência. Ela é uma construção coletiva. Eu não acredito naquele projeto pedagógico que você faz de cima para baixo. Ele tem que ser construído na base dos núcleos, debatido. Porque senão uhum. o terceiro semestre vai acabar dando a mesma coisa que o primeiro. É aquela coisa maluca que eu já vi em várias faculdades de direito. Então eu vi muita coisa boa nesse processo. E os professores saíram diferentes. E vários deles começaram a entrar de cabeça na Liga da Justiça depois que eles viram Uhum. esse case. Mas o que eu gostaria de fazer, e eu acho que a gente pode implantar, é a definitiva gamificação. A gente fazer realmente aulas com jogos como o Escape 60 e Uhum. que as pessoas sintam outro prazer de ir para a sala de aula. Sabe? Sim. Eu acho que é isso. Dentro dos seus sonhos de faculdade ideal, faculdade dos sonhos, aí trazendo a pandemia, que acho que é bom para o debate, você vê ensino virtual? Cara, eu acredito não totalmente virtual, eu não acredito no totalmente virtual, Uhum. porque ah, o ensino não é só informação, ele é formação. E a formação depende também de uma formação num ambiente coletivo. Então, eu acredito no ensino híbrido, mas eu, assim, não no modelo que foi feito no Brasil, por várias instituições Uhum. que quiseram baratear custos no passado e agora recentemente. No Uhum. passado, antes da pandemia, eu vi várias instituições fazendo assim, nós vamos colocar todas as propedêuticas online, porque, tipo, propedêutica não é importante, né? E eu fiquei louco com isso, Uhum. cara, porque a base de todo pensamento são as propedêuticas, né? Se você tiver Sim. uma base sólida, eu lembro vários amigos meus que estavam estudando para magistratura, a base sólida dele das propedêuticas foi essencial no concurso, Uhum. né? Então, se você tiver uma boa base de filosofia, uma boa base de antropologia, uma boa base de sociologia, você tem uma série de coisas é, interessantíssimas, né? Você vê o Marcelo Uhum. Rocha, que está aí, meu amigo, que é professor de filosofia, gostou quando eu falei isso, né? Mas se você tiver uma boa base nas propedêuticas, você vai bem mais longe. Porque você Sim. tem possibilidade de argumentar não só com base numa questão positivista, uma questão muito mais hermenêutica, Uhum. muito mais ampla. Sim. Então eu não acredito nessa lógica de que várias instituições fizeram, que era nós vamos gravar a aula, ou vamos colocar o mesmo professor para dar para 6 turmas ao mesmo tempo, porque afinal de contas a aula não é relevante, né? Custo marginal E, é zero. é, e eu não sei quem está escrevendo, mas eu concordo muito com isso. A reação ao vivo dos alunos ela. É o Gustavo Mônaco, de Ah, o Internacional. Gustavo, que legal, Sim. Gustavo. Eu não estava enxergando porque tinha só o texto agora no minha tela.
Mas o Gustavo está muito correto. Eu fico louco quando você tem todas as telas fechadas e você não consegue ver a expressão. Porque eu trabalho muito com a interatividade. Eu trabalho muito com essa troca. Aliás, uma troca de energia dentro da sala de aula, sabe? Uhum. E quando os alunos todos fecham e você vê aquela sigla do nome, eu entro em desespero, né? Porque não era isso que eu queria para mim, não era isso que eu queria para meus alunos. Eu queria alguma coisa mais de realmente troca. Essa troca para mim é essencial. Então, você não ver a reação dos alunos é muito ruim. Eu gosto muito dessa de aliás, eu penso que muitas vezes algumas aulas, alguns textos, eles são uma peça de teatro. Você sabe exatamente como Uhum. teu público vai rir naquele ponto. Você sabe exatamente. Então, alguns trechos, algumas coisas, você, com os anos de docência, vai fazendo como se fosse uma peça. Uma peça, às vezes, como Mistério da Irmã Vá, porque está há muitos anos em cartaz, mas dá certo quando você faz aquela brincadeira XPTO. Uhum. Os alunos eles falam, você acha pior Ó, ou o Tavela melhor? tem razão, ó. Sala de aula Energiza, energiza. Eu com sinto isso. certeza, Eu sinto com muito isso. certeza. E eles falam, é melhor ou pior? Eu falei assim, para objetivo de aprendizagem, se alcança presencial, se alcança sem ser presencial, se alcança o objetivo de aprendizagem. Mas para a experiência de ensino e aprendizagem, é outro cenário, é outra Sim, experiência. Não dá sim, para comparar. Se é para sim, cumprir tabela e carimbar passaporte, vai bem. sim. O Gustavo Mano falou, essa improvisação é essencial. Quando você percebe que, olha, isso é muito legal, que ele falou, levantou uma bola que é interessante. Olha só, quando você percebe que a classe está morta, tem dias que você chega de manhã. Aliás, a gente tem um estudo americano muito legal sobre o. Eles fizeram, depois eu até quero te mandar esse negócio. Eles Uhum. fizeram um eletroencefalograma na cabeça dos alunos durante o período deles da geração Z, de sala de aula e tal. E vários alunos deu flatline, assim, ó, o cérebro. O aluno estava na aula, mas o cérebro não veio, entendeu? E aí, esse mesmo aluno, durante a semana, Uhum. o eletrodo ficou a semana inteira no cérebro dele. Quando ele estava dormindo, tinha atividade cerebral. Depois disso, eu nunca mais acordei aluno que dormiu na minha sala, porque tá tendo atividade cerebral. Com certeza. Alguma coisa. É melhor do que ele não tá lá. Ele tá tendo atividade Uhum. cerebral. Mas, brincadeiras à parte, eu percebo quando a turma está mais morta e aí eu preciso fazer uma outra coisa para interagir com eles. Eu percebo quando a turma está mais super ativa, super hiperativa, Uhum. e você tem que dar uma segurada no gás para não perder o controle. Eu adoro isso. Então, assim, esse tipo de coisa para mim é muito gostoso. Para mim é importante. O que o pessoal tá todo mundo falando, que o universitário tem uma fase única da vida e faz parte da experiência que ele tem. Quem está passando por esse período agora excepcional, a experiência vai ser outra completamente. Cara, faz muita falta. Para mim faz muita Uhum. falta. E eu falei esses dias numa conversa que eu tive com uns amigos online, então, Uhum. que as pessoas se cobram muito, né? Eu vejo as pessoas falando, mas eu não fiz nada nessa pandemia, eu não produzi, eu travei. E eu falei, Uhum. gente, tá tudo bem, cara, você tá no meio de uma pandemia. É importante que você entenda isso, que não seja uma coisa. Eu sou obrigado a aprender aramaico na pandemia. Não aprendi aramaico na pandemia. As pessoas acham que, né? Não, parei agora na pandemia. Primeiro que eu vou maratonar todas as minhas séries. Lê do engano, né, cara? Isso não vai Uhum. rolar. E tá tudo bem se você não conseguiu fazer Vamos nada. fazer. Sim. Mas eu acho que é legal nessa hora você como professor, você como docente, tá à disposição para ajudar. Uhum. Às vezes o aluno precisa conversar, ele precisa simplesmente trocar mensagens. Eu sempre respondo, sempre. Cara, eu montei uma palestra Uhum. nessa pandemia. Quem sabe a partir da tua live aí eu dou no Mackenzie. Uhum. Como viajar para o exterior com bolsa. Como fazer uma pós-graduação, um LLM. Como buscar bolsa para o exterior. Uhum. E eu fiz essa palestra simplesmente para tentar ajudar os alunos, porque nunca ninguém me ajudou quando eu fui, Uhum. nunca ninguém me deu dica nenhuma. E eu pensei, poxa, se eu quiser treinar pessoas como propósito mesmo, aquilo que eu falo,
Se eu quiser Uhum. treinar pessoas para que elas sejam melhores que eu tenho que dar ferramentas para elas. Então, a ferramenta do... Ó, o meu amigo Rafael de Santos, um amigo de Muracampos, que legal. Santistas entrando aqui, tá vendo? Já vai emendar com o jogo depois, né? Amanhã é o jogo, né? Santos, né? Santos, eu não vou falar nada porque o pessoal de São Paulo tá chateado, não vou falar. Minha Michelle é São Paulino. O Alexandre, que tá aí, esposo da Michelle, é São Paulino também, Cadu, a família toda. Aí o pessoal vai ficar triste comigo. Né? O Felipe, é, olhando ainda para o lado do sua experiência como gestor acadêmico, e aí nessa nova Universidade dos Sonhos, Faculdade dos Sonhos, a gente tem hoje em dia uma dificuldade que no Brasil é muito clara, uma característica do Brasil, que o professor ele é um combo. O docente ele dá aula, ele pesquisa, ele orienta, às vezes ele assume cargo administrativo. Você não tem a figura do só professor normalmente, ou a figura Sim, do só pesquisador, ou só sim, orientador. Você sim. acha que essa divisão é importante para o desenvolvimento acadêmico ou esse combo é melhor? Cara, bom, excelente pergunta. Eu, eu vou te falar de algumas experiências. Por exemplo, na Sorbonne, você tem só o pesquisador. O cara, tem professores que são só pesquisadores na Sorbonne. E uma vez eu estava dando uma aula com a Solange Teles, que fez doutorado lá, minha amiga, e ela falou, gente, não sei porque aqui no Brasil tem esse combo, porque na Sorbonne tem professores que são só pesquisadores. Falei, gente, quem está aí com a Solange, indo para a França, trabalhar lá, pode seguir esse caminho. Quem está aqui comigo no Brasil amassando cacau e vai começar dando aula nas universidades periféricas, como eu comecei, vai saber que você vai ter que fazer tudo. Dar aula, corrigir prova, é, Uhum. é, assumir cargo, pesquisar, produzir. Eu acho que hoje a gente tem cada vez mais professores que têm essas habilidades coletivas. Eu acho que o Brasil tem essa característica nacional. É uma característica nacional. Os professores aqui no Brasil, Uhum. eles não só é, pesquisam, não só dão aula. A gente tem algumas instituições que têm professores que são só pesquisadores, mas esses professores não dão aula. A GV, por Uhum. exemplo, ela tem a figura do pesquisador lá. Eles contratam pesquisadores. E esses pesquisadores geralmente são mestres, mestrandos que vão fazer pesquisa para eles. Mas eles não são os professores da GV. Os professores da GV, eles são DE, são dedicação exclusiva, Uhum. na Faculdade de Direito. Uhum. A gente tem uma outra visão, por exemplo, no Mackenzie, a gente tem professores que têm uma outra atividade e também são docentes. A gente não tem essa necessidade da dedicação exclusiva. Não é a nossa pegada. Uhum. São modelos diferentes, né? Eles têm período integral, manhã e tarde. A gente tem uma vocação de formar bastante para escritório de advocacia. Por isso que ficou Uhum. em primeiro lugar naquele ranking, né, dos maiores escritórios de Sim. advocacia. Mas o que que eu vejo? Eu vejo que o professor que domina essas três coisas, que ele é um bom pesquisador, ele é bom em sala de aula e ele tem uma liderança, ele pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. E eu acho isso legal. É como se você Uhum. treinasse num nível de alta performance e aí depois você vai fazer um pós-doc na Colômbia, você vai fazer um Uhum. pós-doc fora. Se os caras te chamarem para dar uma palestra, você está preparado, porque você foi treinado Uhum. ali no chão, amassando cacau e dando aula ali para. Se os caras te chamarem para fazer uma pesquisa, você fez pesquisa aplicada mesmo, Uhum. você captou, você fez roadshow, que eles chamam, então você sabe fazer. Então, você consegue dar aula em qualquer lugar do mundo. Tá aí o Alessandro Rostanho, aí, que é meu amigo, que é um grande Uhum. professor. E aí você fala, poxa, cara, ó, Paulo, e todo mundo entrou aí, né? E eles falam, poxa, o que eu quero? A Larissa Puerta aí, querida coordenadora de Alphaville, né? Eu fico pensando, poxa, eu não vejo as pessoas preocupadas em ter esses saberes. Elas estão preocupadas assim, qual é a minha carga horária? Uhum. Eu não sei, talvez eu tenha vindo de um negócio mais casca grossa, assim. Eu lembro que quando eu
eu fui convidado para lecionar no Mackenzie, comecei como professor convidado em 2002. Não pode falar isso, não parece velho, né, Ramon? E aí eu comecei como professor convidado. Eu passei 4 anos, cara, como professor convidado esperando para ser contratado. Só convidado da pós-lato. E aí, eu lembro que eu comecei dando aula empresarial, que eu coordenava a pós-AGV empresarial. E aí comecei dando aula empresarial, depois fui para a área do meu mestrado, direito público, constitucional administrativo, e aí depois acabei me dedicando mais em econômico, e econômico estou até hoje, graças a Deus, é a área que eu me apaixonei. Mas, cara, eu lembro que eu morava em Santos e tinha que dar aula em Alphaville. Na época chamava Tamboré. É isso aí, professor raiz. A gente é Professor professor raiz, Raiz. Costa. É, e eu lembro um dia, cara, eu não recomendo isso para ninguém, não estou dizendo que eu fiz certo, tá? Eu lembro um dia que eu tinha um carrinho, meu carrinho, meu primeiro carrinho ali, e eu subi a serra, tinha que cruzar São Paulo para ir para Alphaville, que tinha me arrumado aula na sexta-noite. Eu lembro que minha aula terminava às 11 e pouco, e eu chegava a 1 e pouco da manhã em Santos, quando eu descia. E bizarro, né, cara? Porque um dia eu tive febre e eu não podia perder aquela aula, porque eu não queria perder o vínculo com o Mackenzie. Aí eu tomei 2 Tylenol, subi a serra. Quando eu desci a serra na volta, cara, eu tava Mal. convulsionando de febre. Eu lembro que eu cheguei em casa, me enrolei numa toalha gelada, cara. Foi bizarro. Mas porque eu não queria perder. As pessoas vêm e falam assim, Filipão teve sorte, né? Mas ninguém vê os calos nas mãos, né? As coisas que você Sim. ralou, o trabalho que você fez. E eu acho que valorizar isso é importante. Não esquecer a sua origem, não esquecer a, de onde você veio, as pessoas que... nisso, Charlie Brown Jr. fazia muito bem, meu amigo Chorão. Nunca esqueceu a origem dele. Olha o Diogão Reis aí, meu irmão. Sim. Você estava falando da palestra que você está preparando, o material que você preparou de bolsa para o exterior. A pergunta que mais vem quando a gente está falando de docência por parte dos alunos é como ser professor? Como começar a carreira docente? Se você fosse fazer um manualzinho para isso, o que Sim. você diria? Sim, a primeira coisa, o que a gente espera de um professor. Cara, não seja fresco no sentido assim. Eu vejo professor chegando hoje na faculdade falando assim: não, eu não dou aula na sexta-noite, não, eu não dou aula não sei o quê. Parece que a pessoa quer 30 toalhas pretas, 30 toalhas brancas no camarim, entendeu? Aquela coisa. Eu sou muito importante, eu sou uma pessoa muito importante. E, o que eu acho que a gente tem que. A primeira questão é ter humildade para aprender. O bom professor tem que ser bom aluno, para aprender o processo inteiro. Você não tem que ter medo de perguntar para professores mais antigos qual é o estilo dali, como é que eles veem aquilo, saber entender um pouco mais da história, ter um respeito por aquele lugar que você vai trabalhar, não chegar achando que você sabe mais que os outros, e trabalhar outros saberes, sempre se aprimorar. Olha, as pessoas que trabalharam comigo, tem várias pessoas aí, eu vi a Bruna, o pessoal que trabalhou comigo, que trabalha comigo, sabe que até na véspera ou no dia da aula, eu estou mexendo na aula que eu vou apresentar para o aluno. Então, assim, eu gosto, a gente tem que buscar perfeccionismo, tem que buscar melhorar cada dia. Você não pode ter aquela mesma aula, aquele mesmo. Eu lembro um professor meu que tinha na faculdade, ele tinha aquela ficha, uma ficha amarela já, que ele lia a aula dele. É, então, assim, primeira coisa é entender se é isso mesmo que você quer da vida, né? Eu vi muita professora, muito professor que queria apenas uma complementação de renda na docência. E
ensinar, eu sempre digo, daquele do latim, ensinar, que significa marcar com um sinal. Você tem uma obrigação de marcar a formação das pessoas. Uhum. E você pode marcar para o bem ou para o mal, depende muito do que você quer fazer como caminho, né? E é uma profissão muito bonita e ela tem que ser valorizada. No Brasil, infelizmente, ela não é tão valorizada quanto deveria ser. E aí, legal a tua pergunta, né? Se Uhum. você é professor, Trabalho só da você aula. trabalha ou só dá aula? Cara, eu vi várias vezes essa pergunta. Aliás, eu queria fazer uma proposta para você. Eu tenho uma Ah, startup também de intermediação de contratos jurídicos, intermédio de bacana. paciente. Então. E o meu sócio, o Krika, o Christian Walters, ele tem um aplicativo chamado Zen, que é da Uhum. mesma startup, que é um aplicativo de yoga e tal. E eu falei para ele, ele falou, ó, você vai aí na live com o Ramuno, você pode sortear um ano, uma anuidade gratuita do aplicativo Zen para quem, sei lá, Ramuno, faz um negócio, quem seguir o meu perfil, o seu, você faz o sorteio. Com certeza. Vou fazer isso. Quem seguir o meu e seguir o seu, a gente sorteia. E a gente volta para colocar um nominho embaixo para ter engajamento, que marketing 4.0 é legal. E eu faço o seguinte, Você, eu vou sortear um livro junto. fechou, combinado. A gente faz um combo. A gente faz um combo. Combinadíssimo. Eu boto um livro junto na história. Fechado, combinadíssimo. Olha, um ano do Dobramos as Zen. apostas. A Bianca quer o sorteio agora. Olha lá, Bianca Richter. Ela não para. Não, eu sorteio agora não, porque a gente quer mais engajamento, Bianca. Não é só os 50, 100 que Tá participaram da pensando o quê? live. Aqui é o Ramuno Academy, não é qualquer Aqui a gente coisa, tem né? que. É coisa de blogueiro, Bianca. Não é assim qualquer um que. Ele tá Rapidinho, fazendo não. um. Olha lá, a pessoa já tá fazendo aquele apelo. Tem que ser. Fazendo apelo, fazendo apelo. A É, gente vê o que faz, a gente vê o que faz. Ô, mas eu Felipe, acho legal. deixa eu te fazer uma pergunta, que essa daqui é a pergunta campeã. Que acho que você vai gostar. Qual que é a melhor história que você tem enquanto professor? Nossa, nossa, tantas histórias, né, cara? Mas escolhe É, uma, escolhe uma. Eu já dei uma vez a história que eu fui dar uma palestra e eu sobrei no dia da aula num culto que um aluno ele tinha falecido. Eu fui num culto que eu não sabia a religião. E aí pediram para eu falar umas palavras. E eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Ou então já meu. acabou a gasolina no meio da estrada, eu fiquei na estrada parado, indo lá na OAB de São José do Rio Preto. Cara, isso já aconteceu várias vezes comigo, mas talvez a história mais interessante que eu tenha é que eu gosto muito de palestrar no Brasil, viajar e Uhum. palestrar. E acho que uma história bem interessante eu fui para uma cidade, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E para você chegar Tá. lá, você pegava um voo até Porto Alegre. Em Porto Alegre, você pegava um outro aviãozinho que chamava NHT. Era um aviãozinho surreal. E eu fui na ida, assim, foi meio punk aquele avião. Pra você ter uma ideia, o avião, na ida, tinha um piloto, um cara que não era copiloto, mas estava ajudando ali, e não tem banheiro no avião, na aeronave. E assim, e aí você coloca o peso e contrapeso das malas de um lado, as pessoas do outro. É um negócio bizarro. E eu fui. Pra você ter uma ideia, eu acho que essa companhia até foi extinta agora. Enfim, na volta, eu dei a palestra, foi um show muito legal, pessoal super legal lá. Eles têm até um mestrado lá na URI, em Santo Ângelo. Foi bem legal, falei, palestrei. Eu adoro palestrar, né? Uhum. E aí fui, e adoro viajar. Sou sagitariano, né? Adoro viajar. E aí cheguei lá, para terminar antes que caia a live, né? Uhum. Quando fui em cima do avião, tava chovendo ali. Cheguei no avião, aí um monte de gente desistindo. Aí o cara falou assim: olha, você sabe que a gente não voa por instrumento, né? Então é tudo visual. Então a gente teria que parar em Santa Maria, mas acho que não vai dar o piloto, assim, um velhinho. E aí eu falei, mas o senhor tem copiloto? Ele falou, não, hoje não veio ninguém comigo, tô sozinho. E eu era um velhinho, e eu falei assim, aí ele falou assim, vocês vão querer, gente, ir com essa chuva? Não sei nem se dá para levantar esse avião. E eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha que voltar, cara, eu tinha que voltar, e tinha que pegar o voo em Porto Alegre, e aí fiquei, volto, não volto. Meu Deus do céu. E aí foi bizarro, bizarro. Aí eu cheguei
todo mundo foi embora, cara. Todo mundo foi embora. E aí o velhinho falou assim pra mim, você vai? Eu falei, tô vendo aí, né? E aí tinha uma senhora, e a senhora falou, eu vou, eu já vivi muito, eu vou. Eu falei, cara, que é isso, cara? E subimos só eu e a senhora no voo. O voo inteiro, só eu e a mulher. Sem banheiro no avião, aquele teco-teco. Subiu. Quando ele subiu, ele assim, nossa, não dá pra enxergar nada. E eu ali. Aí passamos por Santa Maria, ele falou, cara, não dá pra ver nada, nós não vamos descer aqui não. Vamos tocar direto pra Porto Alegre. Não dá pra ver nada. Aí eu falei, mas moço, quando a gente chegar em Porto Alegre, ele falou, a gente vai ter que achar um buraco nas nuvens e descer. Aí, cara, você imagina eu, cara. Eu ficava assim, Deus, se eu sobreviver a esse negócio, eu nunca mais entro no NHT. Deus, obrigado, Deus, Deus poderoso, me ajuda, Deus, me ajuda. E com fé, cara, quando a gente chegou, tinha um buraco na nuvem, e eu desci em Porto Alegre. E pensei, próxima vez que eu for para Santo Ângelo vai ser de carro. Carro. Meu Deus. Nunca mais, mas foi uma Meu história Deus. bizarra de palestra que eu fui. Mas tudo isso para dar aula, né? Para lecionar. Aí depois nunca mais reclamou de dar aula sexta-noite. Cara, Foi a sexta-noite é uma promessa. alegria perto do NHT, cara. Eu adoro sexta-noite. Eu gosto bastante. Cara, Acho Ramiro, imagina, melhores cara, não podia salas. nem ir ao banheiro, cara. Né? Imagina, cara. Sim. Não dá nem pra ir no banheiro, cara. A história do quarto de Londres é rápida? Cara, o quarto de Londres é rápida. Eu fui com o Pedro Buck ficar lá no... E o Pedro Buck falou, não, eu reservei para nós um hotel. Sensacional o hotel. Eu falei, cara, hotel? Aí eu cheguei num albergue, não era um hotel. Não, é um hostel. Eu falei, hotel? É um hostel. Aí eu entrei no hostel, cara. Era um hostel, aquele. Você viu aquele filme de hostel, que o cara mata o outro? Aquele filme. Tem um filme de terror, hostel. Era Sim. igual. Parecia que eu tava na. Eu entrei no hotel, cara, o banheiro era um banheiro que você abaixava o vaso sanitário assim, porque o vaso sanitário era na parede. Você sentava no vaso sanitário na parede do chuveiro. E eu fiquei nesse quarto, cara. Fiquei nesse quarto. E não tinha. A foto do quarto é bizarra. Tinha uma cama e um corredorzinho assim, ó, te juro assim, onde tinha uma mesa. Não tinha armário, não tinha. Tinha um cabide pendurado na parede, que você podia pendurar uma roupa lá. E eu fiquei lá, cara. Ralei. Não foi fácil. Mas, cara, o quarto é bizarro. Mas eu fui para Londres, né? Palestrei lá na London South Bank. Era quarto individual? Cara, era, pelo menos isso. Mas era um porão naquele lugar. Porão. Então a gente descia num porão e tinham 6 quartos, um do lado do outro. E a cara da galera que tava nos outros quartos, cara, eu achei que fosse hostel mesmo. Olha lá, eu fui numa pensão da Dona Páscoa em Cajuru, uma vez, o Rocha ficou comigo. A gente tinha medo de dormir com a Dona Páscoa. A Dona Páscoa era uma bizarra. Sim. A gente tromba mesmo, Gustavo. 3T, sexta-noite. Depois tem 3 da 3R seguidas. Não, sensacional, Felipe. Sensacional. Eu tenho aqui mais umas 500 Patrícia, perguntas. banheiro coletivo. Larissa, Cajuru. Pode falar antes que termine. Eu tenho mais umas 500 perguntas aqui, mas acho que tá tão bom que o papo. Se você tivesse que dar uma recomendação para os alunos, para quem, por exemplo, quer dar, e não quem quer dar aula, mas, por exemplo, quem quer se interessar por carreira acadêmica no geral, o que você falaria? E aí depois a gente encerra com a questão do sorteio que a gente vai fazer. Cara, vamos pegar eu acho que deveria pegar um professor ou uma professora que você admire, se aconselhar, pegar alguns caminhos. Eu acho que hoje tem gente muito boa que poderia dar coisa. Na minha época, parecia que o professor era inseguro. Vários professores. O Celso Bastos, na época, e a Maria Garcia, me resgataram do limbo. Eu tive uma experiência terrível, né? Um professor na PUC me perseguiu. E eles me resgataram no limbo e me levaram, assim, publicaram meu primeiro artigo científico. Uhum. E essa história é muito legal, qualquer dia eu conto. Mas o que eu acho legal é que sempre tem algum professor, uma professora que te resgata. E eu acho que você se espelhar em alguém é o primeiro passo. Assim. Poxa, eu quero ser igual a Larissa, eu quero ser igual ao Ramuno, eu quero ser igual ao Tavello, eu quero ser igual ao Bianca, eu quero ser igual a Dilson. Eu quero ser igual a Ana. Esse é a pessoa. Ela tem que ter um espelho, alguém que ela realmente siga. Eu acho que isso é muito, muito importante.
Sim. Aí, a Sim. Larissa falou que eu resgatei ela. Uma honra. Ó, que legal. Olha Várias só. declarações, hein, Felipe? Ó, Obrigado. quero ser igual. Não, acho que. E aí eu falo sempre publicamente quando eu tenho que agradecer, acho que o agradecimento tem que ser público. Quando entrei no Mackenzie, eu era o professor mais novo do quadro. Hoje, eu infelizmente acho que ainda sou. Tá? Felizmente também, né? Felizmente. Isso é E bom. todo suporte que você deu, apoio, eu só tenho a agradecer, assim, agradecer de coração. E eu acho que quando a gente encontra alguém que está disposto a nos auxiliar e nos alçar a um patamar e nos ajudar a isso, é aproveitar ao máximo, porque ninguém chega em um lugar sozinho. A academia é um dos poucos lugares que quando divide multiplica. E se tem alguém para ajudar, não tem por que querer ter orgulho e não Sim, querer ajudar, não querer ajuda. sim, eu grudaria nessa parte, só complementando, cara, eu grudaria nessa parte que você é uma pessoa que se preocupou com a produção, então acho que bem novo, mas começou a produzir, começou a se destacar nisso, entendeu? Então, às vezes na graduação, Ramon, a gente consegue produzir um artigo científico. Sim. Teve uma aluna minha que, com o TCC dela, a gente publicou um artigo A1 na revista de Curitiba, por exemplo. Super bacana. Um outro aluno meu, hoje é meu aluno do mestrado, acabou de passar no mestrado, ele foi meu aluno na graduação há anos, faz 5 anos que eu não via, agora ele prestou mestrado e passou. Henrique, o artigo nosso a gente publicou numa revista B1, ele está no repositório do STF. E é muito legal, cara. Dá para você pegar um professor e seguir. E eu acho que você tem esse perfil de pesquisador, você sempre teve também, além da docência. Eu acho que isso é bem interessante. A gente percebeu que você se destacava nisso e foi muito legal, porque ao mesmo tempo é uma pessoa jovem que tem identidade com essa galera, sabe a linguagem deles, conversa, dialoga com eles e ao mesmo tempo cuidou da parte acadêmica. Pô, obrigado. Tive a alegria de ser da sua banca de doutorado, né? Com certeza, com certeza. E o livro vai sair agora. Já terminamos tá a revisão junto da Almedina. Agosto, no máximo setembro já está lá, já tem um exemplar para você separado. Ah, que legal, vai ser uma honra. Quero o meu com uma dedicatória especial. Mas eu não estou conseguindo ler todas as coisas, mas eu vi várias mensagens lindas de carinho. Eu queria agradecer de coração todas elas. Só elogios, é claro, Felipe. Eu que agradeço, na verdade, por você ter topado. Acho que a gente tem que encerrar antes de ser desligado, porque é uma coisa muito triste quando eles encerram e tombam a gente. É horrível. Depois a gente eu faço uma publicação por sorteio, aí a gente conversa para você passar tudo direitinho. E obrigado por ter aceitado, foi muito legal acima de tudo. Obrigado, gente, muito obrigado de coração. Obrigado, Ramon, obrigado pelo convite. Obrigado, viu, gente? Um abraço a todos e uma boa noite. Brigadão, Felipe. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.